Olá, tudo bem com você? Eu sou o Fernando, sou enfermeiro, professor e estou aqui na coordenação do curso de pós-graduação em Terapia Intensiva Adulto e Neopediátrica aqui do IBE Saúde. A minha formação, então, é em enfermagem desde 2005 e eu me tornei especialista em Terapia Intensiva Adulto, Cardiologia, Hemodinâmica e depois fui almejar voos fora da área assistencial, na área de auditoria, educação continuada e também na área de gestão educacional e um pouco na gestão em saúde. Hoje estarei aqui com vocês, vou apresentar uma aula sobre a sepse e o choque séptico. Nós vamos ver um contexto geral, um panorama geral desses dois eventos que acontecem dentro de UTI e são muito frequentes, especialmente dentro desses setores, e a gente vai ver por que tanto acontece e também, especialmente, por que a sepse e o choque séptico ceifa tantas vidas anualmente em todo o planeta. Começando para a gente conceituar, então, vamos falar sobre a sepse. A sepse, então, é um evento adverso em que ela acontece devido à desregulação de uma infecção, de um quadro infeccioso que o paciente já apresenta. Pode ser que ele tenha um quadro infeccioso recente e não foi tratado adequadamente ou a terapia inicial foi ineficaz e ele apresenta uma complicação em detrimento a isso, ou então o paciente apresenta uma infecção latente e essa infecção vem apresentando então a baixa resposta à terapia convencional e o paciente vem a apresentar complicações sistêmicas graves que pode então levá-lo inclusive a óbito. O choque séptico seria também uma complicação um pouco mais grave do que a sepse, principalmente porque está relacionado aos sintomas bem semelhantes ao da sepse e também leva a complicações mais graves e num ritmo muito maior, uma evolução muito mais rápida em relação à sepse. Ou seja, no choque séptico o paciente pode evoluir para óbito em poucas horas, cerca ali, podemos dizer até dentro de 24 horas, se não houver uma detecção precoce deste evento adverso acontecendo então com o nosso paciente. A sepse, para que a gente possa identificá-la, o choque séptico, é muito importante que a equipe esteja bem preparada e bem capacitada para isso. Vamos falar um pouco sobre os indicadores da sepse e do choque séptico aqui no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde e também de acordo com o ILAS, o Instituto Latino-Americano de Sepse, que atualmente é uma das principais referências aqui para a gente no Brasil e na América Latina. De acordo com o Ministério da Saúde, em dados de 2021, nós tivemos uma morbimortalidade de sepse de 11 milhões de pessoas em todo o mundo, né? Cerca desse número anualmente são vidas perdidas devido à sepse. No Brasil, são cerca de 240 mil mortes por ano devido a este evento adverso e algo que nós vamos ver aqui, que eu vou comentar brevemente com vocês, que é possível ser evitado sim, desde que a equipe esteja bem preparada e nós tenhamos protocolos institucionais bem consolidados e acerca de toda a equipe multiprofissional. De acordo com o Instituto Latino-Americano de Sepse, o ILAS, em 2021, nós tivemos um dado de 12.458 pacientes que estiveram na base de dados desse instituto, né, deste órgão, entraram na base de dados com sepse ou com choque séptico. 1.146 desses casos foram desenvolvidos dentro de uma UTI, né, ou seja, dentro do setor que nós estamos aqui na formação do IBE, onde vamos deixar essa pessoa, esse profissional, com um feeling necessário para identificar a sepse. O enfermeiro, por sua vez, que é um dos profissionais responsáveis para detectar precocemente este evento adverso. Então, se tratando de UTI, não podemos esquecer que é muito importante a atuação e o papel efetivo do enfermeiro frente a esse caso em que o paciente apresenta. E o índice de letalidade na UTI é superior a 64%, né? Ou seja, bem mais da metade dos pacientes que acabam apresentando o quadro de séptico ou de choque séptico acabam evoluindo para óbito, né? 64% deles. E a letalidade global, né? Ou seja, a gente pegando todos os setores, pronto-socorro, centro cirúrgico, enfermarias, as UTIs de uma forma geral, nós temos uma letalidade aqui, de acordo com o ILAS, de 36%.
né? Ou seja, a gente pode dizer que se tivermos 1.000 pessoas com sepse, né, cerca de 300, quase 400 pessoas irão a óbito, né? Isso devido ao que acontece esse evento, e nós temos como antever alguns cuidados, antever alguns procedimentos para evitar que esse dado se aumente e também, é claro, vamos visar reduzir esse dado com a proatividade da equipe. Vamos entender um pouco a fisiopatologia, os sinais e sintomas da sepse e do choque séptico. Então, nós vimos que é uma complicação grave em detrimento a um quadro infeccioso que pode ser latente ou é um quadro recente que não vem apresentando uma efetividade no tratamento ou no pós-tratamento. O que acontece é uma desordem da resposta inflamatória sistêmica. Então, no nosso corpo, nós temos os mediadores inflamatórios, temos enzimas responsáveis para que vá combater os micro-organismos, né, que estão ali presentes durante o quadro infeccioso, e com isso desencadeia uma série de ações sistêmicas, de reações sistêmicas, né, na verdade, com a infecção se instalando e os micro-organismos conseguindo vencer o sistema imunológico, eles começam a liberar enzimas, né, proteínas, substâncias que para nós, né, evidentemente são tóxicas, e essas substâncias, por sua vez, acabam desequilibrando toda a cadeia da homeostase, né, todo o equilíbrio do nosso corpo, especialmente em órgãos-alvo, como os pulmões, o fígado e os rins. Então, nesse caso, o que a gente vai observar de sintomas, né, os sintomas mais típicos para a sepse e o choque séptico, vai ser a alteração de pressão arterial, especialmente o paciente fica mais hipotenso, né, então ele tende a ter uma pressão arterial sistólica abaixo de 100 milímetros de mercúrio e uma pressão arterial diastólica ali abaixo de 60. Então, o paciente, digamos, né, em termos práticos, ele fica com uma pressão arterial abaixo de 10/6. Isso soma-se a taquicardia, a taquipneia, a uma queda significativa da saturação de oxigênio, apesar do paciente já estar em suprimento de oxigênio tanto por máscara quanto por catéter nasal, e a gente não consegue sustentar essa saturação quando o paciente está em evidência de sepse. Nos achados laboratoriais, nós vamos ter alteração do lactato e também alteração do hemograma na série branca, né, que pode acontecer tanto a leucopenia quanto a leucocitose, né? Os leucócitos podem estar mais altos ou podem estar mais baixos, ou seja, nem sempre aquilo que a gente pensa, o leucócito muito alto, é um indicativo absoluto de infecção por si só, né? Como a gente vê, de acordo com a literatura, a sepse e o choque séptico também pode derrubar as células imunológicas, né, abaixo do limite que nós temos como o padrão. O que fazemos então para começar a identificar e evitar que a sepse e o choque séptico se estenda, ou o que nós temos que fazer para que evite maiores complicações? Nós temos um score que foi descrito em 2016, que é o score Kisolfa. Esse score, na verdade, ele não tem um embasamento literário muito bem consolidado. Há necessidade de fortalecimento através de novos estudos, especialmente estudos sistemáticos, observacionais também, junto, né, em paralelo a isso, para ver como que a gente pode consolidar esse score no dia a dia de UTI. Apesar de que esse score ele é bastante utilizado, né, mesmo sem embasamento, ele é muito utilizado e tem auxiliado bastante a equipe multiprofissional no sentido de acompanhar e evitar a predileção da morte quando o paciente já está numa evidência de sepse. Esse score Kisolfa, a gente vai observar o rebaixamento de consciência, né, ou seja, o paciente devido à hipóxia que ele apresenta, a oxigenoterapia que não vem sendo sustentada e a reação dos mediadores inflamatórios e cascata de coagulação faz com que a oxigenação tecidual, nos tecidos moles, a gente perca consideravelmente a oxigenação e assim o paciente pode rebaixar. É um dos primeiros e mais graves sintomas que pode acontecer no score Kisolfa. A frequência respiratória se apresenta maior do que 22 inspirações por minuto, né? Ou seja, o paciente apresenta uma taquipneia eminente, devido também, como eu falei, a alterações metabólicas graves em resposta à desregulação de todo o mediador inflamatório
e é o sistema imunológico que vem perdendo, né, a batalha contra os micro-organismos. E a pressão arterial sistólica, como eu falei anteriormente, ela se apresenta inferior a 100 milímetros de mercúrio, né, a pressão abaixo, como eu falei, de 10/6 especialmente, e muitas vezes é bem abaixo disso. Então, mais uma vez, reforçando, o SCORC-SOFA, ele vem sendo utilizado com esses 3 parâmetros, né, rebaixamento de consciência, avaliação da taquicardia e da pressão arterial. Isso faz com que os profissionais atuem, né, lance mão de uma conduta mais rapidamente possível para evitar que esse quadro do paciente se agrave e aí, infelizmente, como a gente viu, podendo até, num índice muito alto, evoluir a óbito. E nós não temos somente o SCORC-SOFA. Apesar dele ser bastante utilizado no dia a dia, nós temos um outro protocolo, né, que atualmente vem sendo bastante utilizado e muito recomendado e supervisionado pelo ILAS, né, pelo Instituto Latino-Americano de Sepse. Aqui no Brasil nós já temos diversos hospitais públicos e privados que já têm a adesão deste protocolo. O que é muito importante quando a gente começa nesse protocolo que vem embasado pelo ILAS, nós vamos identificar o quadro infeccioso do paciente através do seu próprio histórico. Então isso facilmente a gente resolve como perguntando para o paciente ou para os seus familiares se há o histórico de infecção recente ou se ele está em vigência de tratamento de uma infecção. Somado a isso, vamos ver os sintomas, né, os achados clínicos do paciente que são sugestivos de sepse, para a gente fechar então a suspeita. Sinais típicos, a febre ou a hipotermia. Aqui falando de temperatura axilar, nós vamos falar então de uma febre realmente aquela a partir de 37,8 e a hipotermia também aquela conhecida, né, abaixo de 35. Se falarmos de temperatura central, nós vamos falar de uma hipotermia abaixo de 36. Não é? E outros sintomas que são somados a isso, a taquicardia, a taquipneia, a saturação de oxigênio com uma queda significativa, especialmente abaixo de 90, e a leucocitose ou a leucopenia. Então, a gente vai iniciar o protocolo fazendo essas perguntas e buscando esses achados no paciente. O histórico recente de infecção com tratamento ineficaz ou uma infecção latente com resposta resistente à antibiótico terapia já iniciada. E vamos somar isso aos sintomas: febre ou hipotermia, taquicardia, taquipneia, queda significativa de saturação, leucocitose ou leucopenia. Constatado isso, a equipe de enfermagem rapidamente precisa lançar mão de uma conduta que será a coleta de exames laboratoriais. Nessa coleta de exames, o enfermeiro vai fazer uma punção arterial para coletar a gasometria arterial. Nesse ínterim, a gente também vai coletar a hemocultura, uma amostra, né, de pelo menos um par de hemocultura, hemograma completo, creatinina, bilirrubina e coagulograma. As outras culturas a gente vai coletar de acordo com o histórico do paciente. Por exemplo, a pneumonia é a recordista da causa de sepse em todo o mundo. Então, se há possibilidade de coletar a secreção traqueal, por exemplo, da traqueostomia, ou se trata de um paciente acamado, a gente também pode fazer a coleta dessa secreção para análise laboratorial e identificar qual é o micro-organismo e assim o médico lança a mão de uma antibiótico terapia guiada. A infecção de urina também, infecção de trato urinário, é a outra recordista também dos casos de sepse, especialmente de pronto-socorro, e também aquela relacionada ao catéter vesical de demora, que são os pacientes que estão dentro de UTI. Então a gente também vai fazer a coleta de urina, pode ser uma coleta espontânea, o próprio paciente vai coletar, nós vamos orientá-lo adequadamente quanto à coleta correta para evitar a contaminação durante, né, o procedimento. E se for com catéter vesical de demora, vamos seguir então o protocolo institucional, que vai ser então de preferência trocar o catéter para fazer a coleta e coletar já a urina para encaminhar para o laboratório e, como eu falei, fazer uma antibiótico terapia guiada. Feito então a coleta de gasometria arterial, a coleta de hemocultura com as culturas e essa coleta dos exames bioquímica que a gente viu o hemograma, vamos acionar a equipe médica para que seja iniciado o mais rápido possível, de acordo com o ILAS, no máximo, em 1 hora após a coleta desses exames, a gente iniciar a antibiótico terapia empírica.
ela é empírica entre aspas, né? O médico vai acionar, né, vai prescrever o medicamento de acordo com o sistema que está, né, com a infecção presente e de acordo com o histórico do paciente, né? Então aí o médico vai lançar mão dessa conduta imediatamente após a coleta desses exames laboratoriais e, é claro, não basta o médico prescrever. A enfermagem vai ter que estar atenta que imediatamente à prescrição nós também temos que administrar este antibiótico dentro deste tempo. Isso nós falamos dentro do ILAS como o pacote de hora ouro, né? A hora prime que a gente tem, em que nós identificamos os achados suspeitos de sepse, fazemos a coleta desses exames laboratoriais, prescreve-se e vamos iniciar a antibiótico terapia de acordo com o que o paciente apresenta o quadro no sistema em que tem a infecção latente. Feito isso, vamos manter a monitorização deste paciente. O paciente vai ser internado, vai continuar sob observação. E nas próximas 3 horas, vamos continuar observando e vamos repetir essa coleta de todos esses exames, com exceção das culturas. Ou seja, a gente coleta novamente a gasometria com a bilirrubina, hemograma, creatinina, o coagulograma e também o lactato. O lactato arterial, como eu falei lá atrás, é o principal marcador, principal indicador sanguíneo que nós temos para o indicativo de sepse. Então, o indicativo laboratorial, este é o primordial. Nós vamos coletar na hora ouro e vamos coletar também 3 horas após essa primeira coleta. Feito isso, mantemos o paciente em observação e até 6 horas depois ainda, 6 horas depois em relação à primeira coleta, nós vamos manter essa observação e a vigilância deste paciente. A curva de lactato que nós vamos fazer também será coletada nessa 6ª hora para, aí, nesse caso, a monitorização da ação do antibiótico. Nós esperamos que, fortemente, em que 6 horas depois, 3 e 6 horas depois, com as novas coletas de lactato e desses achados laboratoriais, o paciente já apresente uma resposta satisfatória no tratamento contra a sepse. De acordo com a base de dados ainda do ILAS e a literatura que nós temos sustentada, desse instituto, esta hora ouro é a hora que nós mais temos que ter uma ação muito assertiva. Esse momento nós podemos salvar muitas vidas, ou seja, a equipe de enfermagem muito atenta, muito bem treinada e capacitada para identificar esses achados o quanto antes, bem precocemente, para evitar então a complicação do paciente. Como eu falei lá atrás também, lá no início da aula, a sepse, nós conseguimos evitá-la desde que nós temos esse protocolo instituído, tenhamos uma equipe devidamente capacitada, uma infraestrutura laboratorial de farmácia bastante adequadas para a gente conseguir salvar vidas. Esta hora ouro, ela salva muitas vidas porque a resposta, a assertividade deste tratamento é muito alta e nós conseguimos salvar pessoas somente com esta conduta inicial. E por que que o paciente de UTI ele tem um alto risco, um índice muito elevado para a sepse ou para o choque séptico, O que acontece com esses pacientes? Primeiramente, vamos considerar os fatores individuais do paciente. Nós temos todos aqueles fatores de riscos sociais, que nós temos, tabagismo, a obesidade, diabetes, a hipertensão, insuficiência renal. Esse quadro, por si só, nós sabemos que pode ser uma complicação para um quadro infeccioso, a evolução de um quadro infeccioso grave. Os pacientes de UTI já são pacientes bastante com quadro clínico complicado, com uma evolução clínica desfavorável, instável, grave. Essa condição também, por si só, leva à complicação da sepse, para a complicação do quadro infeccioso e, consequentemente, podendo levar à sepse e o choque séptico. É um paciente também muito invadido, é um paciente que tem muitos dispositivos. Nós temos catéter central, duplo, triplo lumen, em cada lumen entra hemocomponentes, há também a recorrência de hemotransfusão dentro de UTI, isso aumenta a carga microbiana presente no paciente, no catéter, mais especialmente. Paciente em uso de drogas vasoativas, os vasoativos também, por sua vez, alteram significativamente a ação metabólica, levando à queda da imunidade, favorecendo então a proliferação de micro-organismos ainda com um quadro infeccioso. Temos o uso muito contínuo, muito frequente, aliás, de antibióticos dentro de UTI.
isso também leva a complicações, leva a sugestão de piora do quadro e resistência microbiana. Na UTI também temos muitos pacientes cirúrgicos, né, que realizam procedimentos. O próprio procedimento cirúrgico por si, nós já sabemos que é um risco para a queda de imunidade, é um paciente que será evidentemente invadido, virá com drenos, virá com catéteres, né, dentro da UTI, permanecerá com esses drenos, com catéteres, com excreção sanguínea, né, excreção de fluidos corporais, e isso cada vez mais aumenta ainda mais, então, a manipulação, a frequência de manipulação por muitos profissionais, na enfermagem, fisioterapia, médicos. O aumento dessa manipulação leva a mais micro-organismos, por mais que nós tenhamos, né, barreiras para evitar a infecção cruzada, a frequência da manipulação deste paciente também é um alto risco para a evolução de um quadro infeccioso, como estamos falando aqui, a sepse e o choque séptico. Para evitar, então, é muito mais do que o protocolo de sepse, como a gente viu, né? Muitas ações de vigilância são interessantes para que sejam feitos, o que nós chamamos hoje de bundles, que são o acompanhamento dos pacientes que têm dispositivos invasivos. Então, a gente monitorar diariamente ou com uma certa frequência os pacientes com catéter vesical de demora, com sonda nasointeral, drenos e dispositivos instalados, dreno de tórax, penrose, tubulares, pacientes com incisão aberta, lesão por pressão. Então, a gente fazer esses bundles auxilia muito a equipe a ter lucidez quanto aos cuidados indicativos e cuidados diretos relacionados à prevenção e controle de infecção. Clinicamente falando, também com a equipe multi, nós teremos o uso de antibióticos, né, especialmente, e procedimentos invasivos. A CCIH, né, o setor responsável também por cuidar dessa questão de uso de antibiótico terapia, lançar mão e fazer supervisão dos antibióticos que estão sendo utilizados na UTI para que eles sejam mais assertivos, para que a conduta médica seja mais assertiva, especialmente quando a gente diz respeito à antibiótico terapia guiada, né? Ou seja, a gente aplicar um antibiótico quando realmente tivermos o antibiograma em mãos para cobrir exatamente o micro-organismo que aquele paciente precisa. Quanto à frequência de manipulação, isso vai do cuidado com a equipe. Nós deixarmos para fazer tudo o que precisamos fazer no momento correto, no momento adequado e evitar aqueles esquecimentos, né? A gente ter um planejamento, uma organização melhor da nossa gestão, da nossa assistência. Então, o atendimento ao sepse e o choque séptico, como a gente viu, né, daqui para frente, o que é importantíssimo, o que é de suma para que nós tenhamos mais cuidados. A sepse e o choque séptico pode ser identificado em qualquer âmbito de atendimento. A gente pode identificá-lo na UTI, pronto-socorro, centro cirúrgico, né, e outros setores mais que o hospital dispor. É fundamental que tenha protocolos ao alcance da assistência, que todos tenham conhecimento acerca destes protocolos e de todas as medidas de barreiras, né, de mitigação que temos para evitar a propagação e também para que tenhamos uma consciência permanente, conscientização permanente quanto à prevenção e controle de infecção cruzada. De acordo com as literaturas, a enfermagem é a equipe de primeira linha para identificação e detecção precoce dos sinais de sepse. Então, nós fomos buscar referencial bibliográfico, né, em todo o mundo, nas bases de dados mais importantes que nós temos, em se tratando de atuação e start de protocolo, a enfermagem sempre será a primeira equipe para isso. Então, mais uma vez, como eu já mencionei, é fundamental, né, essencial que o enfermeiro seja empoderado, tenha autonomia completa para que ele lance mão dessa conduta até ali o momento da administração do antibiótico. Então, ele fazer a identificação precoce dos sintomas com o histórico, ele fazer as coletas, acionar o médico e imediatamente, então, o quanto antes, aplicar antibiótico terapia. Aqui ainda tratando sobre a infecção, né, sobre a sepse, quais são as atribuições que eu trouxe aqui de especialmente para você, né, que está nos acompanhando, do enfermeiro assistencial e do enfermeiro gestor. Apesar de que a formação é a mesma, evidentemente, na prática, a atuação será muito diferente. O enfermeiro assistencial na UTI é aquele enfermeiro que precisa estar com a UTI nas mãos, aquele que conhece todos os pacientes, que sabe o que está acontecendo com todos os pacientes, tanto do ponto de vista gestorial da sua própria equipe, como também do ponto de vista de gestor do cuidado. Então, aqui o que o enfermeiro vai fazer
mais especialmente, que é altamente recomendado. Participar ativa e efetivamente do atendimento ao paciente crítico grave, né? Ou seja, o enfermeiro entrar no leito também. Ele ia até lá, acompanhar o seu técnico de enfermagem, acompanhar a sua equipe durante os procedimentos que são realizados, como um banho, a monitorização hemodinâmica, o controle da monitorização hemodinâmica. O paciente com sepse e choque séptico, ele terá monitorização invasiva, né, para que a gente tenha resultados mais satisfatórios e uma evolução clínica melhor. Então, o enfermeiro, é importante que ele entre junto no cuidado com a sua equipe técnica. Estabelecer um plano de cuidados e intervenções individualizadas, sistemáticas e devidamente direcionadas. Esse paciente, gente, um paciente cirúrgico que a gente já se antevê com risco cirúrgico grave, é um paciente que estava internado na clínica, é um paciente que veio do pronto-socorro já com um quadro séptico, né, ou então ali, vamos dizer, né, entre aspas, pré-sepse, aquele paciente que está com um risco elevadíssimo, né, para fazer uma complicação do quadro infeccioso, o enfermeiro já se antecipar com a sua equipe, chamar essa equipe para a responsabilidade, orientá-los quanto aos sintomas que devem ser observados e estabelecer isso no plano de cuidados e, consequentemente, nas suas intervenções. O que o enfermeiro deverá fazer junto da sua equipe? Quais são os sinais e sintomas que o técnico de enfermagem deve estar atento ali na beira do leito? Quais são os sinais e sintomas, quais são os pacientes que estão mais graves, aqueles pacientes que estão mais instáveis, para que o enfermeiro tenha um olhar mais direcionado, para que ele tenha mais cautela no momento de lidar com esse paciente e mais especialmente ainda no momento em que ele vai realizar a sua sistematização, né, dos cuidados prestados para aquele paciente. Supervisionar e monitorar os resultados com a sua equipe. Pacientes instáveis e críticos, gente, nós supervisionamos todos os dias e muitas vezes mais de uma vez por dia. Né, a terapia que a gente entra dentro de UTI com drogas vasoativas, que provavelmente o paciente com choque séptico ele vai iniciar drogas vasoativas, nós precisamos ter resultados muito rápidos e muito satisfatórios. Então o enfermeiro entrar junto com isso, esclareça, né, oriente, elucide para o técnico de enfermagem e para si mesmo, né, a gente ficar de olho nisso, quais são os resultados esperados. Iniciou o vasoativo, qual é a pressão arterial que a gente espera, qual é o resultado que a gente quer. Iniciou o vasoativo, como que está o débito urinário, como que está a resposta neurológica do paciente, o paciente ele vem evoluindo como, ele piorou, ele melhorou, ele está estável. Então esses resultados nós precisamos ter nas nossas mãos, mais uma vez por quê? Para que a gente possa se antever a complicações e evitar então a gravidade do caso e até mesmo a morte do paciente. Atuar coletivamente com a equipe técnica, de modo a treiná-lo e orientá-los mediante as intervenções estabelecidas. O enfermeiro do setor, gente, não deve ficar esperando pela educação continuada, pela CCIH, pela qualidade. O enfermeiro do setor, o enfermeiro da UTI assistencial, ele é responsável por treinar e capacitar a sua equipe rotineiramente. Isso faz parte do nosso dia a dia de trabalho. A rotatividade é um aspecto muito frequente na enfermagem, a natureza da enfermagem é rotativa. Então sempre tem enfermeiros técnicos mudando de plantão, mudando de setor, novas admissões, novas contratações, novas demissões que são repostas depois. Então o enfermeiro deve se encarregar, se empoderar disso, criar a sua própria autonomia para realizar essas intervenções junto à sua equipe. Então chegou um técnico novo, ele não conhece ainda, vá até o leito, mostre para ele como que é uma monitorização hemodinâmica, explique que é uma droga vasoativa, qual é o resultado que se espera com aquela droga, como que eu espero do quadro renal daquele paciente, do quadro metabólico, o paciente está edemaciando, está fazendo a nasarca, o que a gente faz, o paciente está indo para intubação, como fazer para a gente conseguir acionar a equipe o mais rápido possível e evitar complicações. Então esses treinamentos, né, entre aspas, que a gente diz, são essas orientações, essas capacitações diárias que o enfermeiro do próprio setor deve fazer isso sem ficar esperando pela sua gestão, sem esperar pela educação continuada. Né? Ou seja, ele precisa ter e sentir esta autonomia. Vamos ver agora um pouco sobre as atribuições do enfermeiro gestor. Eu trouxe para você aqui de uma forma geral, né, mais global, para o enfermeiro, porque na pós-graduação, né, durante o curso da pós-graduação, nós temos um olhar muito
especial para que este aluno saia do curso também com um ponto de vista e saia preparado para lançar mão de condutas como gestor, né? De qual é o seu posicionamento diante da sua equipe e qual o seu posicionamento ali enquanto líder de toda a unidade da UTI, seja ela adulto ou neo e pediátrica. Primeiramente, instituir e estabelecer uma equipe coesa. Então, isso, o enfermeiro gestor, ele participar efetivamente do processo seletivo, das vagas que ele vai selecionar. Qual é o perfil de pessoas que você precisa para a sua UTI, né, para que a UTI que você lidera? Qual é o tipo de profissional? A gente sabe que, de uma forma geral, as UTIs têm um perfil muito semelhante, mas a realidade se difere completamente em cada instituição. Tem UTIs que são mais clínicas, tem UTIs que são mais cirúrgicas, tem pacientes mais idosos, outros pacientes mais jovens. Depende se é um hospital que atende trauma, é um hospital que, digamos, né, que falamos porta aberta, vai receber uma demanda muito grande de pacientes muito graves e instáveis. Então, qual é o perfil de pessoas que você quer para enfermeiros, para técnico, para físio, nutri, médico? Qual é o perfil que estamos buscando para essa UTI? Isso ajuda muito na harmonização do ambiente, para que o ambiente de trabalho fique harmônico, para que as pessoas consigam, no dia a dia, ter uma comunicação bastante efetiva, porque todos ali estão com um perfil adequadamente, né, minuciosamente tomado, né, escolhido para que atue nesse setor. Isso vai melhorar também a questão de motivação e engajamento, né? Eu chego na UTI para trabalhar, os meus colegas ajudam, eles interagem com isso, e é claro, se eu não consigo participar do processo seletivo, há outras maneiras também, né? No dia a dia, o gestor está frente a frente com a sua equipe, né? Ou melhor dizendo, lado a lado, né? Tirando todas as dúvidas, esclarecendo os protocolos, apresentando para eles o que tem de novidades, né? Deixando as portas abertas para dúvidas, sugestões, críticas. Isso empodera a equipe de forma grandiosa e você ganha muita autonomia com o seu pessoal. Os treinamentos, né? Educação permanente dentro do próprio setor. Isso é fundamental, gente. Na UTI, é o que eu sempre falo, né? Quando eu dou aula, especialmente dessa matéria, eu falo que para a gente entender a rotina de UTI é no mínimo 1 ano, né? Quanto mais complexa a UTI, maior é o tempo que a gente tem para se tornar hábil dentro de um setor como este. Então, se tratando de uma UTI extremamente complexa, com traumas pós-operatório, transplante, então, no mínimo 1 ano, para a gente conseguir captar, entender a rotina. Para que a gente fique bom de UTI mesmo, é no mínimo 3 anos, né, para que eu tenha compreensão do todo, né, o dinamismo que a UTI exige, o panorama geral desse setor, o que ele vem me oferecer. Então, pelo menos 3 anos para que a gente consiga, então, falar, não, agora eu sou hábil, agora sim eu sou bom de UTI. Então, essa educação permanente, aproveitando o gancho que eu falei em relação ao enfermeiro assistencial, é a mesma coisa, só que o gestor dá treinamentos em relação a questões de relacionamento interpessoal, comunicação efetiva, as normas e regras que a empresa tem, a rotina de UTI, a necessidade de mudança de rotina de UTI, escalas, né, de trabalho, escalas de folga. Então, ele oferecer essas capacitações para que os profissionais se sintam sempre atualizados e, consequentemente, né, um profissional com bastante conhecimento, é um profissional empoderado, é um profissional motivado, é um profissional que sabe onde está a sua autonomia e, principalmente, estes profissionais da assistência sabem que pode contar com você enquanto gestor. Eles sabem que quando bater na sua porta você vai atendê-lo e isso deixa bastante segurança para que a equipe assistencial consiga atuar de forma bastante autônoma. Capacitação de novos colaboradores e também capacitação em atualizações. Vai entrar um colaborador novo, gente, preparar um programa de integração específico para a UTI. A despeito do RH já oferecer um programa de integração, é muito importante que o enfermeiro gestor crie a sua própria integração. Então, fazer uma trilha de aprendizagem, uma linha de conhecimento para este novo técnico, esse novo enfermeiro que está entrando, o que ele precisa conhecer? Elabore esse roteiro para ele, confie o enfermeiro e um técnico da sua equipe para treiná-lo e habilitá-lo em todos os procedimentos e rotinas que a UTI tem. E são muitas, hein, gente? São muitas rotinas, são muitos procedimentos. Né? O tempo de experiência, 3 meses, é muito pouco para a gente falar, eu integrei esse profissional, como eu falei, é pelo menos 1 ano, para a gente apresentar toda essa linha de cuidado, essa linha de conhecimento, essa trilha de aprendizagem,
mas crie essa trilha, empodere a sua equipe de fazer isso e dê autonomia para que eles treinem os novos profissionais e especialmente também aos profissionais, atualizações, né? Mudou o protocolo, mudou rotina, tem medicação nova, nunca a gente se esquecer de preparar esse treinamento e envolver a equipe em todo esse contexto. Ao mesmo tempo, gente, com isso, né, o enfermeiro gestor ele estará ali lado a lado com a coordenação médica, da físio, da nutrição, né? Físio e nutrição hoje já é mais frequente ser da casa, então automaticamente esses profissionais também acabam respondendo para o enfermeiro gestor da UTI. Envolvam esses profissionais também nas capacitações, nas ações de comunicação, nas campanhas internas. Mais uma vez, por quê, gente? Para que a gente fortaleça e deixe bem coeso a comunicação efetiva entre a equipe da UTI que você lidera. E utilizar ferramentas de gestão visando a manutenção da qualidade assistencial. Nós temos uma série de ferramentas de gestão que são muito utilizadas, o pessoal da qualidade que acaba utilizando muito isso. Essas ferramentas têm como objetivo identificar os vieses, identificar os erros, as falhas, não pessoas, né? Pessoas nós vamos errar, né? A gente sabe que isso pode acontecer. É claro, vamos fazer sempre o possível para reduzir os erros humanos, mas nós temos muitas falhas de processos e essas ferramentas, elas visam criar barreiras para que os processos fiquem bem fortalecidos, para que os processos fiquem muito bem desenhados e, principalmente, é claro, muito claro para a equipe na hora de executar. Não adianta ter um protocolo gigantesco se não ficou claro para a equipe. Eu tenho um protocolo imenso, lindo, robusto, com evidências muito altas, né, com alta relevância de evidência, mas a equipe não consegue aplicar na prática. Então, essa conciliação a gente precisa fazer enquanto gestor e isso é contínuo, né? Não é uma vez por ano, 2 vezes por ano. Então, onde temos falhas, onde o processo está acontecendo, eu preciso inferir ali uma reunião, chamar a equipe para um encontro, para uma conversa, e aí, entrando nessas ferramentas, né, que a gente vai identificar esses vieses, através dessas ferramentas a gente consegue, então, ir fechando as barreiras ali que foram encontradas e, então, finalmente, reduzir significativamente o índice de erros, pelo menos em processos. Bom, pessoal, então é isso nessa aula que nós vimos sobre sepse e choque séptico. O que nós vimos aqui nessa aula especialmente feita para você? Sepse e choque séptico, vimos o conceito desses 2 eventos que podem acontecer com o paciente. Então, são eventos que levam à degradação clínica, né, à deterioração clínica do paciente, mediante um quadro infeccioso grave em que resistiu à terapia inicial. Este quadro infeccioso grave, a sepse e o choque séptico, são um dos eventos adversos eventos adversos clínicos que mais ceifam vidas anualmente e são eventos que podem ser evitados quando temos protocolos muito bem instituídos e temos uma equipe bastante coesa. Vimos também sobre a identificação precoce desses sinais e sintomas com o score que nós temos, né, o score KSOFA, e o protocolo que temos baseado no Instituto Latino-Americano de Sepse, que é a nossa principal referência hoje no Brasil e aqui na América Latina. Vimos também as atribuições do enfermeiro assistencial e do enfermeiro gestor, especificamente em cada uma de suas atuações, de uma forma geral, para que você conheça, então, aí o conteúdo que nós temos dessa aula. Isso e muito mais você pode ver aqui no curso com a gente, na pós-graduação em Terapia Intensiva Adulto e Terapia Intensiva Neopediátrica. Sabemos que a sepse e o choque séptico compromete as 2 UTIs igualmente, tanto bebês quanto adultos, jovens. Não tem idade, né, para que a sepse aconteça. Outras disciplinas também teremos aqui relacionadas a este assunto mais técnico, né, de um cunho mais clínico, como ventilação mecânica, monitorização hemodinâmica, que é tão importante para um paciente que está com sepse, um paciente transplantado, um politrauma grave ou uma cirurgia de alta complexidade em recuperação. Teremos também aqui a terapia nutricional com a equipe multidisciplinar, né, uma professora nutricionista especialista nesse assunto, que também é enfermeira, e também a parte específica, né, com cardiologia, hemodinâmica, monitorização hemodinâmica, para que você possa sair deste curso devidamente capacitado, habilitado para as suas ações na enfermagem assistencial e também, é claro, vamos propor e colocar para você durante todo o curso o seu preparo
para assumir a gestão de uma UTI. Agradeço a sua participação, você está aqui conosco e encontro você na próxima.